Nenhum pecado supera o sacrifício de Jesus na cruz. Eu vou repetir para você. Nenhum pecado supera o sacrifício de Jesus na cruz. Por que eu estou falando isso? Porque você fala assim, isso Deus não perdoa. Ah, eu fiz aquilo dali é demais. Ah, mas aquilo dali que eu fiz. E vira e mexe, pecados do passado têm atormentado a sua cabeça. O diabo tem colocado acusações, ou sua mente tem feito você lembrar, e você tem se sentido culpado por algo que você já pediu perdão, por algo que você já confessou diante de Deus, por algo que na verdade não faz mais parte da sua vida. Primeira coisa, você vai fazer uma oração a Deus. Primeiro, se você ainda não fez uma oração de confissão, de arrependimento, é necessário você fazer para você tirar toda essa culpa, todo esse peso desse pecado. Mas antes dessa oração, deixa eu te explicar o processo para você entender. A Bíblia diz o seguinte: aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Quando Deus fala aquele que confessa, não está falando para confessar para o padre, não está falando para confessar para o pastor, não está falando para confessar para uma pessoa. Ele está falando para confessar para Deus, aquele que confessa e deixa. Agora, lógico, se tiver alguém envolvido nisso, talvez você saiba, cada caso um caso, você chegar e confessar para a pessoa que faz parte daquela situação. Mas vamos tirar essa parte aí entre você e Deus. Você vai simplesmente confessar. Você vai chegar diante de Deus e vai falar: Senhor, Deus, ele sabe o que você fez, mas ele quer que você confesse. É tanto que ele deixou isso na palavra dele. Você vai confessar e vai chegar para Deus e falar: Senhor, eu fiz isso de errado. Eu me arrependi, é tanto que eu não faço mais. E se eu pudesse voltar no passado, eu não faria. E nesse momento eu te peço perdão por esse pecado que eu cometi. E já agradeço, já tomo posse do teu perdão, porque a tua palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E eu já alcanço a misericórdia do Senhor neste momento. Por que é importante falar essas palavras? Que eu alcanço misericórdia e eu declarei uma palavra de Deus. Porque quando você pega a palavra de Deus e você confessa ela na sua vida com fé, aquilo dali se torna real. E você está apresentando para Deus uma prova da palavra dele. Ó, Senhor, o Senhor já disse que me perdoou. O Senhor já disse que eu alcancei misericórdia porque eu confessei diante de ti. E também você precisa, quando você entende isso, e você entende que Jesus ele morreu e ele carregou todo o pecado. Ele carregou não só o seu pecado, ele carregou também o castigo do pecado. É tanto que na palavra de Deus diz o seguinte, que o Senhor Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Olha para você ver, qual que é o castigo, Nádia? O castigo é a consequência daquele pecado. Então, você, por exemplo, a primeira consequência que todo pecado no Antigo Testamento, para o Novo Testamento, a consequência número 1 do pecado é a morte. Não só morte física, mas também uma morte espiritual. Mas quando você entende que Jesus ele morreu e ele levou o castigo, você não pode mais aceitar sobre a sua vida nem a morte física e nem mesmo a morte espiritual. Então a palavra de Deus ela é muito completa, sabe? E isso você precisa entender na hora que você fala: ah, Nádia, tá, mas e agora? Depois que você entendeu que você vai receber esse perdão, aliás, você já recebeu esse perdão e você que precisa tomar posse dele, aí eu digo para você que sai todo o peso. Ele tira esse fardo pesado que você está carregando e troca pelo fardo leve dele. Eu falo para você que, lógico, você não vai mais praticar aquele erro, você não vai mais praticar aquele pecado que você estava cometendo. Porque a Bíblia fala também o seguinte, que se você comete um pecado já premeditado, aquela pessoa já está condenada. Então fique muito atento a como está a sua vida, fique muito atento a como está os seus planos. Se você está planejando pecar, não alcança a misericórdia.
Então tenha muita sinceridade com Deus, sabe? Com você mesmo, seja sincero com você. Queira ter uma vida mais simples, queira ter uma vida mais longe do pecado, mais longe do vício, mais longe daquilo que te afasta de Deus. Porque o pecado, ele faz a pior coisa, que é separar o homem de Deus. É tanto a Nádia, mas então é por isso que eu não consigo me achegar a Deus, é por isso que Deus ele não chega perto de mim. Não, não é por isso. Jesus, ele se separou de Deus para que você não fosse separado de Deus. É tanto que quando Jesus ele estava na cruz, Jesus disse o seguinte: Pai, Pai, por que me desamparastes? Por que me abandonastes? Por que ele disse isso? Porque naquele momento, sobre Jesus estava o seu pecado. Naquele momento, sobre Jesus estava o meu pecado. Naquele momento, sobre Jesus, na hora do sacrifício, quando Jesus estava na cruz, todos os nossos pecados estavam sobre ele. E Deus, ele não consegue compactuar com o pecado. Então, na hora que ele foi olhar para Jesus, na hora que ele foi estar com Jesus, ele viu que Jesus estava carregando o nosso pecado. Ali, naquele momento, Deus, ele não pôde estar com Jesus. Por isso que Jesus, ele disse aquilo: por que me abandonastes? Porque o pecado, ele faz a separação do homem a Deus. Agora, você não precisa mais passar por essa distância de Deus, porque Jesus, ele já pagou esse preço por mim e ele já pagou esse preço por você. Volte para Deus enquanto é tempo. Não permita que qualquer sofrimento, que qualquer pecado que você cometeu no passado ou que você está cometendo agora, te afaste da presença de Deus. Pare de cometer. Deixa no passado. Escreve uma nova história, tomando posse do sacrifício que Jesus ele pagou na cruz por você. Mande esse vídeo para aquela pessoa que está tentando voltar para Deus, mas infelizmente não tem conseguido por causa do pecado. Não tem conseguido por causa da condenação, tanto dela mesma, como também de pessoas sem o conhecimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Coloque aqui nos comentários salvação e tome posse da palavra de Deus que ela já te salvou.